Oi pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês na atividade relativa aos adjetivos, comparativos e superlativos, ok? Antes de tudo, nós temos que lembrar o que é um adjetivo. O adjetivo é uma palavrinha que qualifica, né, que dá alguma característica a alguma coisa ou a alguém, ok? Por exemplo, o meu estojo é bonito. Então, o bonito é uma qualidade que eu estou atribuindo ao estojo, tá? Eu sou inteligente. Então, inteligente é uma característica, né? Uma qualidade que eu estou atribuindo a mim. Então, bonito, inteligente são adjetivos que qualificam alguém ou alguma coisa, tá bom? Em inglês, nós temos duas formas, assim como no português, né? Então, no comparativo, na forma comparativa, os adjetivos, eles sempre são comparados entre duas coisas ou duas pessoas. Eu dei o exemplo aí, ó, do adjetivo tall, que é alto ou alta. Então, o exemplo está assim: I'm taller than you. Eu sou mais alto ou mais alta que você. Então, quando o adjetivo ele é curto, perceba que o tall é um adjetivo que tem poucas letras. Em inglês, a gente costuma falar que é uma sílaba, né? Então, quando isso acontece, os adjetivos são curtos e tem uma sílaba. Então, a gente, na hora de comparar uma coisa com outra, sempre adiciona as letrinhas ER no final do adjetivo, mais a palavrinha than. O than, ele é o que a gente conhece em português como do que. Então, ó, eu sou mais alto que você, ou do que você, tá? Então, o exemplo ficou I'm taller than you. Então, o adjetivo tall fica taller than, ok? Aí, o adjetivo big é um outro exemplo que eu trouxe para vocês. Big é grande, né? Então, nós temos um adjetivo curto, com 3 letras, e nessas 3 letras tem consoante, vogal, consoante. Então, percebam aí, o B é uma consoante, I é uma vogal, o G uma consoante. Então, quando isso acontece, a gente repete a última letra, que no caso é o G, né, do big, o G, coloca o ER mais o than. Então, fica assim, bigger than. Então, no exemplo, my house is bigger than yours. Minha casa é maior que a sua, tá? Se o adjetivo ele for um pouquinho mais comprido, né, for mais extenso, tiver algumas letrinhas a mais, ou seja, não é só uma sílaba, né, geralmente 2 sílabas ou mais, é que em inglês a gente tem uma diferença bem grande de contar sílabas, não é como a gente conta em português, tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora, só para vocês entenderem. Então, adjetivos curtos, que geralmente têm uma sílaba, são aqueles com poucas letras. Os adjetivos mais extensos, eles têm mais letras. Então, um exemplo aí que eu trouxe para vocês é o beautiful, que é bonito ou bonita. Então, o beautiful ó, tem várias letras, ele é mais extenso, né? Então, como é que a gente faz? Então, aqui a gente não vai colocar o ER no final. A gente vai usar a palavrinha more antes do adjetivo e o than depois. Então, fica more, adjetivo, than. Então, no exemplo que eu trouxe para vocês, ó, minha bolsa é mais bonita que a sua. My bag is more beautiful than yours. Então, minha bolsa é mais bonita, ó, more beautiful than, ok? Se nos adjetivos curtos, o adjetivo terminar com Y, só em adjetivos curtos, tá? E se ele terminar com Y, como é que a gente faz? A gente sabe que nos adjetivos curtos, na forma comparativa, colocamos as letrinhas ER no final. Aqui, se o adjetivo termina com Y, o que a gente faz? Tira o Y, coloca o I e R, tá? E depois o than. Então, eu trouxe como exemplo o adjetivo easy, que é fácil. Então, no exemplo tem aí, that test was easier than I thought. Então, a prova foi mais fácil que eu pensei. The test was easier than I thought. Então, imaginem que, como eu estou comparando, geralmente nessa forma comparativa, compare-se uma coisa com outra, imagine-se que esse teste, essa prova, seja mais fácil do que uma outra que eu tenha pensado. Então, não necessariamente, pessoal, vai aparecer esse outro elemento na frase, mas a gente tem que entender o contexto, tá? Então, não é mais fácil do que todas as outras, é mais fácil do que eu pensei. Quer dizer,
Imagine-se que eu tenha pensado em outra prova, tá? Por isso que é o comparativo, que está comparando essa prova que eu fiz com outra. Então, ó, that test was easier than. Então, é mais fácil que eu pensei. Aí tem alguns casos especiais que mudam totalmente, percebam aí, tá? Que não vão seguir essas regras aí, do ER no final, tá? Então, ó, temos o good, que é bom, que vai ficar better. Temos o bad, que é mal ou ruim, que vai ficar worse. E temos o far, que é longe, distante, que tem duas formas, tá? Tanto faz. Ou é further ou farther, ok? Na forma superlativa, como o próprio nome já diz, super, aqui a gente não vai comparar um adjetivo, né? No caso, usando para uma coisa com outra, uma pessoa com outra. Aqui nós vamos comparar uma coisa ou uma pessoa com várias outras. Então, por exemplo, eu trouxe aí o adjetivo large, que é extenso, que é largo, que é grande, né, maior. Então, ó, my house is the largest one in our neighborhood. Minha casa é a maior da vizinhança, do bairro, né? Então, ó, minha casa é a maior. Então, ó, percebam aí que eu sublinhei a palavrinha the, que é o THE. O the, ele significa o artigo, né, que nós conhecemos em português. Pode ser o ou a, os ou as. Então, no caso aí, como o exemplo é a casa, então, na tradução é a. Então, ó, my house is the largest. Então, percebam que sempre no superlativo vai ter que ser usado a palavrinha the antes do adjetivo, tá? Porque vai enfatizar, ó, o, né? Ou a maior, ou a mais bonita, ou o mais inteligente, tá bom? E percebam que no final do adjetivo curto também aí, tá? Então, na forma comparativa, adicionamos ER. Aqui, o adjetivo já termina com E, mas a gente não vai acrescentar o R, a gente vai acrescentar ST. Então, sempre fica EST. Se já termina com E, como é o caso do exemplo, só coloca o S e o T, ok? Então, ó, my house is the largest one in our neighborhood. Minha casa é a maior, the largest, ok? Se o adjetivo ele for mais extenso, teacher, como é que faz? Então, a gente sempre vai utilizar o the, tá? Independente se o adjetivo é curto ou não. Então, eu dei o exemplo do intelligent. Ó, my father is the most intelligent. Então, meu pai é o mais inteligente. Quer dizer que ele é o mais inteligente de todos os outros. É o mais. Eu não estou dizendo que ele é o pai mais inteligente que eu já vi. Porque daí eu estaria comparando ele com outra pessoa. Mas ele é o mais inteligente. Então, a palavrinha the, esse artigo, que é o a ou o em português, ele vai dar ênfase, ele vai superiorizar esse adjetivo, que é o nosso caso. Por isso, superlativo, porque ele é super, tá? Então, ó, aí, no comparativo, a gente usa a palavrinha more antes dos adjetivos mais extensos. Nesse caso do superlativo, a gente vai usar o most, tá? Então, lembra assim, more, comparativo. Most, superlativo, tá? Para adjetivos longos. Então, my father is the most intelligent. Se o adjetivo for curto e terminar com y, teacher, como é que faz? Nesse caso, tira o y, coloca o i e acrescenta est, depois da palavrinha the. Então, exemplo, happy, que é feliz, ó, adjetivo curto, poucas letras. Então, fica assim, no superlativo, tá? I'm the happiest person of the world. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Ó, I'm the happiest, ok? Nos casos especiais, assim como na forma comparativa, também há na forma superlativa. Então, o adjetivo good fica best. O adjetivo bad fica worst. E o adjetivo far fica furthest ou farthest. Tá? Sempre com a terminação EST no superlativo. Pessoal, lembrando, quero só frisar aqui que existem outros casos especiais, não são só esses três aí. Mas eu só tô colocando esses aqui porque é um resumo, tá? Para poder facilitar para vocês, ok? Qualquer dúvida, pesquisem aí na internet, tá? Deem mais uma olhada na videoaula, né? Que a SED disponibilizou, que pode estar um pouquinho mais explicado, tá bom? Então, esse vídeo é curto, é só para explicar, para que vocês possam entender um pouquinho melhor, tá bom?
Então, no exemplo, eu trouxe aí para vocês o best, quer dizer, o best, né? Que é a forma superlativa do adjetivo good. Ó, you're the best. Você é o melhor, você é a melhor, né? Quer dizer, quando a gente usa o the best, nesse caso, que é o artigo the, a gente sempre vai dar ênfase. Então, é como se você fosse o melhor de todos, ou a melhor de todas, tá bom? Então, resumindo, tá? Comparatives. Então, comparativos, adjetivos comparativos, usamos para comparar uma coisa com outra coisa, uma pessoa com outra. Então, geralmente, pessoal, sempre dois elementos, tá? Um com outro. Na forma superlativa, a gente compara uma coisa ou uma pessoa com várias outras, ou com todas as outras, de uma forma mais geral, ok? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, manda aí no grupo ou no Google Classroom mesmo, tá bom? Então, boa atividade para vocês, pessoal. Até mais. Bye, bye!